dentro de um congresso que fala em tecnologias e que fala de tudo isso, e estou trazendo aí uma planta e alguém cuidando dela, né? O sentido da vida na modernidade, reflexões sobre os tempos Cronos e Kairos. Meu nome é o Adson, tá? Arantes Gama, sou psicólogo desde 1993, então, com certeza, a minha formação muito mais tempo aí do que vocês, né? Então, quando você traz uma reflexão para essa modernidade, a gente não pode deixar de falar sobre o que é que está acontecendo com a gente nesse momento, né? A humanidade inteira está aí apreensiva, com medo, angustiada com a Covid-19. Só que a gente está numa mesma tempestade, mas a gente está navegando em barcos diferentes. Qual que é o seu barco? Como é que você está navegando nesse barco aí, nesse momento, nessa atualidade? Estamos aqui num congresso inteiramente remoto, né? A gente está utilizando, né, as ferramentas informacionais para a gente poder comunicar. E essa comunicação, como é que ela se faz? De que forma? Conectada, né? Ou às vezes só ouvindo, ou às vezes só colocando a câmera desligada e fazendo outros afazeres, né? Você, no seu dia a dia, perder um ente querido com a Covid, você tinha um sonho, de repente todo mundo tinha um sonho, e de uma hora para outra, esse sonho o quê? Ele foi deixado, ele foi cancelado. E aí, o que você, que está aqui me vendo e me assistindo, como é que você enfrenta essa crise? Como é que você está no seu dia a dia com as suas expectativas, com a forma como você, seja qual profissão que você deseja, que você quer, ou que você está no seu dia a dia, com toda essa forma que é natural, né, que a gente passe, né, essa questão das expectativas, né? A psicologia estuda muito essa questão da negação de algo que causa dor. E aí muitas pessoas estão aí negando toda essa realidade também, e vocês sabem muito disso. E aí o sentido, o significado da vida. Aí a gente tem que retomar um pouco em relação ao que estava acontecendo antes da pandemia. E que acontece ainda. Então, nós estávamos o quê? Muitos automatizados. A gente tinha que ter alta performance, um corpo perfeito. Vocês viram que o Insta, ele tirou até os likes, né, que eram vistos, né? Pessoas tendo autoextermínio, porque, de repente, com a fragilidade, se não tivesse likes em determinadas fotos, simplesmente a vida acabava, né? A pressão de ter o meu primeiro milhão, né, aí com 30 anos, né? Um corpo perfeito. E uma coisa que estava acontecendo, e eu acho que a pandemia fez com que as pessoas tiveram uma reflexão, foi essa questão da terceirização. Então, terceirizava a educação dos filhos, terceirizava a responsabilidade das pessoas, e de uma hora para outra todo mundo ficou dentro de casa. E aí, dentro de casa, né, com as suas expectativas, com seus sonhos interrompidos, como é que você se relaciona, por exemplo, as aulas todas remotas, né, a conversa na hora do intervalo de uma aula para outra, o trabalho em grupo, a questão, às vezes, olha, vamos matar a aula, vamos ali no tal barzinho, quer dizer, tudo isso de uma hora para outra acabou. E aí a gente foi para o espaço com os dois tempos, que é o Cronos e o Kairos. Né? Por exemplo, você começa uma aula
né, às 7 horas da noite. Para você ir para a aula no tempo presencial, você tinha ou sair rápido do trabalho, passar e fazer um lanche, ou se arrumar, tomar banho. Então, isso é todo um processo utilizando aí o tempo, o Kairos e o Cronos. E eu vou explicar para você daqui a pouco o que são esses dois tempos. E aí você chegava ali, você via as pessoas de forma inteira, o sorriso, o abraço, a conversa, e de uma hora para outra, isso o quê? Isso acaba. Então, cada um de nós, como diz Caetano Veloso, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um aqui sabe como realmente está respondendo a isso tudo que está acontecendo. Agora, quando você está numa aula remota ou numa reunião, você sai de um quarto e está ali. Aí você não toma banho, você às vezes não usa a roupa toda, não passa um perfume, né? E isso vai perdendo também o sentido e o significado. Então, com essa sociedade moderna, às vezes a gente esquecia da gente. Eu sempre falo que nós estamos vivenciando uma sociedade nesse miojo, sabe? A sociedade do instantâneo, né? Então, tudo é para ontem. Então, essa questão do processo, ela é muito difícil. Aí você vê essas guerras aí na internet, bolsão A e bolsão B, né? Eu sou do bolsão A. Então, se você é do outro bolsão, você é meu inimigo. E aí as pessoas vão acreditando em verdades e que a gente chama hoje de pós-verdades. E aqui eu trago um filósofo, né, o Zygmunt Bauman, que fala sobre a sociedade líquida, né, e que a gente antes, não sei se vocês lembram disso, né, acho que vocês não devem estar fazendo, pegar ali um aplicativo de encontros, né, vai lá e falar, eu quero essa e essa pessoa, né, e aí você escolhendo, eu conheço uma pessoa que fala, não, eu escolho alguém com mais de 40 anos, que eu quero que o meu jantar esteja pago, essas coisas como tal, né? Então a gente começou o quê? A coisificar, e as relações, elas foram ficando o quê? Elas foram ficando coisificadas. E aí a gente foi usando aí a tecnologia para quê? Qual que é a função da tecnologia nas relações sociais? Como é que a gente vai no nosso dia a dia relacionando com todo esse processo que a sociedade ela cobra de você? Vocês estão vendo que eu estou trazendo um punhado de coisa? E aí, vocês devem estar vendo em vários pontos aí, né, do Congresso, essa questão tecnológica, essa questão da modernidade. Como é que vai ficar essa sociedade se ela não processa? Né? Se ela realmente não tem um tempo que vai processando toda essa nossa realidade. E aí eu vou explicar para vocês sobre o Cronos e o Kairos na nossa produtividade e na qualidade de vida. Né? Que a qualidade de vida ela vai além dessa relação do ter em cima do ser. Então, a partir do momento em que você consegue se aproximar e entender o seu funcionamento, a gente consegue estar melhor. Porque aqui eu pergunto, qual que é o sentido da sua faculdade? Né, do que você está formando, né, dona Aline? Qual que é o sentido? Agora eu vi sua carinha. É bom ver as carinhas, gente. A gente conecta, tá? Estou vendo que o menino como que é seu nome mesmo? Dá um ligue aí. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Isso. Então, como é que você está conseguindo estabelecer essa relação desse tempo aí? Né? Vocês estão vendo que eu estou deixando vocês, mas o que o Adson está querendo trazer com esse Cronos e esse Kairos? Porque a sociedade vai cobrar de você o quê? Produtividade. Mas quantos de nós estamos aí sem ter o contato com a gente mesmo? Quantos de nós estamos aí e não estamos conseguindo
nos alimentar, as relações familiares estão complicadas, complexas. Como é que você estabelece todo esse ponto? Então, eu trouxe aqui, né, para mostrar para vocês o que é esse... Tá aí? Compartilhou? Não, acho que não. Peraí. Ainda não. Ainda não está compartilhando. Olha, a Isabelle mostrou o rosto também. Ah, Isabelle, que legal! Eu dou aula e eu sempre peço meus alunos a abrir. Agora compartilhou, né? Ainda não. E foi. Agora? Agora sim. Gente, vocês estão vendo essa figura do deus Cronos? Vocês estão vendo que ele está comendo o próprio filho, né? O Cronos, ele tinha uma inveja do Kairos muito grande, né? É aí na mitologia grega. Então, o Cronos era descrito como o senhor do tempo e da pressão das horas, comandadas pelo relógio. Era um carrasco responsável por controlar o tempo real do nascimento até a morte. O tempo de Cronos é o limitador para a quantidade de atividades realizadas durante o dia e a humanidade acaba se tornando escrava dela. E o Kairos? O Kairos é todo, né, até o cabelo dele aí, né, ele tinha uma outra pegada sobre o tempo que é o real mesmo, né? Que esse Cronos ele foi inventado por toda essa questão da nossa sociedade. Então ele, por sua vez, era um jovem destemido que não se importava com o tempo cronológico do relógio ou com o calendário. Ele era o tempo que não podia ser cronometrado, as coisas que acontecem sem hora marcada, as surpresas do dia a dia. O tempo Kairos nos convida a aproveitar a vida com mais leveza, de forma mais despojada, como se importasse o tempo todo com o implacável Cronos. Então, gente, quando eu trago o Cronos e o Kairos para a nossa realidade, então o Cronos é esse. O Adson, você está faltando 2 minutos para poder entrar e você não entrou ainda, né? Como é que é isso? A questão de tal e tal hora, você tem de estar 7 horas no trabalho, das 7 ao meio-dia, às 2 horas, né, tem que estar em tal lugar, né? Então o Cronos ele é implacável, né? Você está participando desse congresso, você está aqui porque você precisa de hora atividade, não precisa? Então eu tenho que participar, eu tenho que ter isso tudo. Então o Cronos ele vai comendo você e essa sociedade ela te coloca nesse lugar. E aí, a partir desse momento em que você fica realmente e assume só esse Cronos na sua vida, você deixa de quê, gente? De existir. Então, o Kairos é o tempo da subjetividade. Só para vocês poderem entender, para ficar bem claro para vocês. Num final de semana, tem 48 horas no Cronos. Não é assim? Mas, às vezes, ele passa de uma forma tão rápida que você nem vê. Você está ali, né, tomando cerveja, que você está fazendo isso, aquilo outro, isso é o Kairos. E no meu trabalho, eu estou conseguindo, entendeu? Ou eu estou me sacrificando e só vivendo o tempo Cronos e não estou tendo sentido e significado para isso? O Viktor Frankl, né, que é um psicólogo, pai da logoterapia, tá? Ele tem uma teoria que se chama o sentido da vida. Então é importante que a gente tenha o quê? O significado e o sentido. Mas, o Adson, como que é isso? Na verdade, é você... por exemplo, o Tiago está lá deitado vendo o celular. Olha que interessante, Tiago. O Tiago está em qual tempo, hein, Tiago? É o Tiago? O nome dele? Tiago Badu, né? O Tiago está lá no tempo dele. Vocês estão entendendo? Olha lá, olha ele. Ó. E aí, Tiago? Então, quando você traz esse tempo, quer dizer, o Tiago, ele está em qual tempo? Ele está no Cronos, ou ele está no Kairos, ou ele está misturado? Vocês estão vendo como que esse tempo da pandemia, ele provoca tudo isso? Tá? E aí as pessoas ficam desatentas, as pessoas perdem o foco, né? E aqui eu estou trazendo essa reflexão, porque não tem jeito a gente
não enfrentar esse fantasma nosso da pandemia. Vocês estão entendendo? Não tem, porque isso é real. E o que a gente tem que aprender e entender com o Kairos e com o Cronos é que eles têm que estar bem amigos um do outro, tá? Então, voltando aqui ao Viktor Frankl, então nós temos o sentido, que é o significado. Então, tem pessoas que escolhem uma profissão pelas expectativas dos pais, pelos desejos dos pais ou desejo de ter status, ok? Só que você imagina que isso não segura nem um tempinho, né? Porque quantas pessoas, às vezes, podem ganhar dinheiro, pode estar aí na vida, mas estão completamente infelizes. Então, o sentido da vida, ele vai além do ter, ele vai no ser. E aí, esse tempo, que é o Cronos e o Kairos, eles têm que estar bem administrados, tá certo? E aí eu trouxe aqui, né, uma tabela, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nela, para saber como é que vocês estão funcionando nesses dois tempos. Porque a gente não vai chutar o pau da barraca e falar, não, agora eu vou só ficar sussa, né? Eu só vou ficar na boa. Isso não pode, né? Mas é você relacionar bem e se sentir tranquilo depois de um dia de trabalho, né? De conseguir estar nos lugares, né? E aí, eu trouxe essa boneca aqui, não sei se vocês conhecem, é a Matrioska, tá? É uma boneca russa em que você vai abrindo e vai tendo outras bonequinhas. Olha aqui que interessante, ó. Vai abrindo e vai tendo outras bonequinhas. E aí essa aqui é a pequenininha, tá vendo? Por que o Adson trouxe essa Matrioska para cá? Para a gente poder entender que os nossos desafios na vida, ele inicia no momento da corrida do espermatozoide para poder fecundar o óvulo, tá? Ainda mais hoje, nós vivemos uma sociedade moderna, tecnológica, em que a gente sabe que o sexo do bebê é antes, não é isso? Hoje tem até chá de revelação, não é? Então, antes da própria criança nascer, essa criança ela já sabe o nome dela, sabe a cor que vai usar as roupas, tem até o quarto, acho que já até pegou o diploma lá, né, na cabeça dos pais, né? Então, a gente, na psicologia, a gente chama de ninho estruturante, tá? O que é isso? São as expectativas que esse pai e essa mãe têm com essa criança. Então, nós, só para vocês poderem entender, a gente vem com todas essas expectativas, inclusive com não expectativas, porque a gente vive numa sociedade em que não tem planejamento familiar. Será que a gravidez, né, minha, né, foi desejada? Ai, né, quantos de nós temos sentimentos de rejeição? Quantos de nós achamos que está todo mundo contra a gente? Então, trazendo a Matrioska para vocês, é para vocês entenderem que nós trazemos todos os nossos desafios até a gente chegar nesse momento, que é a nossa identidade que a gente está aparecendo agora. Então, como é que eu estou me sentindo nesse momento? Qual que é o sentido, o significado para mim? Como é que está a minha vida, a minha expectativa? Se eu não tenho um estupim, sabe? Estupim curto, pessoal do estupim curto, né? Como eu falei para você, é uma sociedade que é tudo para ontem, né? A gente tem que processar, né? Você realmente vai ter que sentar e vai ter que estudar, pai, entendeu? Tem matéria que você não vai gostar, mas você vai ter que fazer para você poder graduar. E isso é no seu trabalho também. E lá no seu trabalho é o que você vai realmente ser visto. Então, como é que está sendo esse meu dia a dia? E aí eu quero que vocês observem, né, essa planilha que eu vou mostrar para vocês, se vocês estão seguindo todos esses passos para que vocês tenham uma qualidade de vida e consiga trabalhar o Cronos com o Kairos, para a vida ter sentido, por seu trabalho ter sentido, né? Porque senão você vai se sentir uma pessoa que ou vai viver no passado ou vai viver no futuro. E aí eu vou trazer outro filósofo, tá? Eu tenho que falar de onde, porque o Adson está falando isso, está baseado em alguém, tá? Quem dera se eu tivesse eu próprio com todos esses conceitos, tá? Quem sabe um dia. Por exemplo, o Foucault, né?
O Foucault tem um livro chamado Ensaio da Loucura, que ele traz essa reflexão. Então, ele tem um conceito que chama pêndulo de Foucault, que ele fala do passado, presente e futuro. Para quem é novo, o pêndulo era o relógio que tinha o badalo, tá? Certo? Que isso não existe mais. Então, passado, presente e futuro. Aí eu pergunto para vocês, onde a gente vive? No passado, no presente ou no futuro? Hein? Cria. A gente vive no presente, não é? Que é para viver? Mesmo é no presente. Nós estamos aqui no presente, mesmo de forma remota. Mas muitas pessoas querem viver no passado. Então elas são melancólicas, elas são tristonhas e podem chegar numa depressão. Então, na minha época, eu sofri bullying e eu não consigo resolver isso. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo outro, né? Então, a percepção fica no passado. Aí, essa pessoa traz essa percepção para o presente, aí eu te pergunto, ela consegue viver? Não, gente, porque o presente, isso. E aí você vai para o futuro, que é a ansiedade. Se vai acontecer isso, quando? E vocês já viram que a gente é tão ruim com a gente, que o futuro que a gente pensa, ele é bem, eu vou colocar desgraçadinho, vou falar, ou grande, né? Sempre o futuro é uma coisa horrorosa. E aí você vira o quê? Ansioso. Agora, para isso, precisa da máxima. Conheça a ti mesmo e a verdade te libertará. Agora eu pergunto para você, é fácil conhecer você? É fácil saber que você fede? É fácil saber que você cheira? Porque é os dois extremos. A gente às vezes tem dificuldade de achar que a gente é ótimo, tá? Sabe, em alguma coisa? Eu sou um goianão, eu pode ter certeza. Uma coxa chata com açafrão, ninguém me tira. Eu sou ótimo para fazer, tá certo? Agora, o que eu fedo? Se eu estou se sentindo que sou eu que enfio o dedo na ferida, tá? Porque às vezes sou eu que enfio o dedo na ferida, eu que provoco. E aí eu me vitimizo, e quando eu falo de vitimizar, não significa que eu fico o tempo inteiro, vida, ou isso, aquilo, outro. É como quando você tem um comportamento, você já viu que às vezes você tem um comportamento, e esse comportamento você fala, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Já aconteceu isso com vocês, não já? Isso é por quê? Porque você não está conhecendo o seu funcionamento. Eu sempre esqueço o nome da música, mas ela é mais ou menos assim. Às vezes, rir é desespero. Não tem um negócio assim? Chorar não sei o quê. Não sei de quem que é. Mas é importante que a gente chore no lugar certo e que a gente ria no lugar certo. Mas para que isso aconteça, eu preciso o quê? Eu preciso me conhecer. Agora, se eu não consigo me conhecer, né, eu preciso, às vezes, de ajuda, tá certo? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o sentido da vida, ele é mais fácil do que a gente possa imaginar. Então, nós temos o quê? Motivações intrínsecas e motivações extrínsecas, tá claro? Tá tudo tranquilo até aqui, gente? Tá claro? Então, nós temos motivações intrínsecas e motivações extrínsecas. Então, a motivação intrínseca, a motivação extrínseca, é essa que a gente está aí na sociedade. Você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo outro, você tem que mudar seu nariz, você tem que mudar sua boca, você tem que mudar seu rosto, isso tudo para o outro. Você tem que ter isso, aquilo outro. E a motivação intrínseca é quando você aprende uma coisa que Nietzsche fala. Seja fiel a você. É quando você começa a ter um pensamento autoral. O que é isso, Adson, um pensamento autoral? É quando você consegue não ficar sofrendo com as pressões sociais. Isso, gente, eu estou vendo que tem muita gente com carinha nova aqui. Eu sei que nessa fase é terrível, é difícil. Porque a gente é preso em relação aos colegas, em relação à igreja, em relação ao que os outros acham. Então, muitos jovens, ou até idosos, estão
se matando por causa dessa pressão social. Tá? Muitas pessoas estão achando que tem que ser como o outro. E essa sociedade está fazendo isso o tempo inteiro. Então, qual que é o sentido, o significado desse tempo que eu estou trazendo para vocês? Que está dentro desse espaço, dessa sociedade, né, que nós estamos vivenciando hoje, nessa modernidade, como o Bauman fala da sociedade líquida. Porque a sociedade líquida, gente, ela não tem lugar, não é? Hoje tem uma verdade que você acha que é verdade, mas aí você descobre que ela é um fake news. E aí as pessoas acreditam naquilo e estão até acreditando que a Terra é redonda, pelo amor de Dadá. Né? Assim é complicado, não? E aí? Onde é que está esse processo? E aí essas pessoas elas vão sofrendo com esse formato que a sociedade colocou dessa liquidez. Dessa liquidez. Então, para isso, precisamos o quê? Olhar para a gente, que é o que eu estou trazendo. Saber qual que é o tempo que eu tenho que utilizar, se é o Cronos, se é o Kairos, ou se é os dois dessas duas formas. Como é que eu estou inserido e inserida na minha história, na minha vida, no meu processo. E aí a imagem que eu trouxe, a primeira imagem, né, eu trouxe o quê? Alguém cuidando da planta, não foi assim? Porque você é o seu autor da sua vida. Como é que eu estou cuidando dessa minha história? Eu estou colocando mais lenha na fogueira para que a minha tristeza aumente? Eu estou colocando mais lenha na fogueira para que minha ansiedade aumente? Eu estou colocando lenha na fogueira para que eu não consiga e me sinta inferior em relação ao outro? O que eu estou fazendo? O Adson, mas eu não consigo. Né? Se eu não consigo, eu vou precisar de ajuda. Tá? E esse é um processo. E o aumento, né, de ansiedade extrema, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque de repente você começa a ter o síndrome do pânico. Você não sabe de onde começou isso, já viu? Que tem gente que está ótimo, tudo bem, mas é porque você está distante de você. Então, quanto mais você se aproxima desse tempo, Kairos e Cronos, e que você consegue exercitar ele no seu dia a dia, ou seja, trazer para o presente e trabalhar tudo isso, você vai conseguindo estabelecer uma coerência para você. Até aqui tem alguma pergunta, Aline? Alguma consideração? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, Adson, sem perguntas por enquanto. Tá, então agora presta atenção. Aí eu vou falar um texto de Einstein, tá? Que ele fala o seguinte, só que ele fala bem rebuscado, né? Mas ele fala que a intuição não é do além e do aquém, é da relação, tá? Que é na complexidade. Se você não estudar diante da situação que aconteça, por exemplo, o trabalho que você estiver fazendo, a intuição não vem, tá? Então, por exemplo, nesse momento, eu estou utilizando, vocês viram vários teóricos, por quê? Porque eles estão dentro de mim. E aí eu venho, as coisas vão, então tem intuição. É mesma coisa lá no consultório. Eu não vou ficar lá, agora o tal autor falou isso, falou aquilo, aquilo outro. A teoria tem que estar dentro de você. Não se esqueça disso. E o quê? A prática. A praxis ela é muito importante. Então, vamos fazer aqui. Ó. Vamos trazer aqui essa relação da gestão do Cronos. Ok? Então, elementos essenciais da gestão do tempo Cronos. Primeiro, objetivos. Poucos que façam muito sentido e que sejam muito claros e detalhados. Então, não adianta você querer abarcar o mundo que você não vai conseguir, tá? Então, seus objetivos, eles têm que ter sentidos. Ele tem que ser detalhado, ele tem que ser claro. É isso e isso que eu quero, tá? As tarefas. Como é que eu vou fazer isso? Elas têm que ser desdobradas a partir do objetivo e alinhadas às nossas forças pessoais. Então, é aquilo. De que eu sou bom? Eu sou um sujeito
que eu tenho uma perspectiva, eu sou bom na questão do pensamento cognitivo-matemático, eu sou uma pessoa que tem uma inteligência musical, eu tenho uma inteligência social, né? Eu realmente sou uma pessoa que admiro a beleza, eu sou uma pessoa que consigo estabelecer bem na minha fala, no meu dia a dia, ou eu sou uma pessoa que gosto de escrever, que sou muito bom para escrever. No que é que você é bom? Por isso que eu questionei. É importante que você saiba quais são os seus potenciais, para que você consiga realmente fazer essa tarefa de forma mais ágil, tá? Terceiro ponto, prioridades, que respeitem critérios de importância e urgência. Então, senão você procrastina. Essa palavra é feia até no nome, né? Procrastinar, tá? Então, você procrastina. E você começa a procrastinar porque você não tem o objetivo claro e você... aqui eu vou parar um pouco o compartilhamento para explicar um pouco sobre isso aqui. Espera aí. Vocês estavam vendo as imagens ou não? Então deixa, depois eu volto. Não, Adson, não está aparecendo. Isso, Aline, porque eu empolgo. Uai, mas... Aí que é bom que ficou claro. Você quer me mandar e eu projeto para você aqui? Não, precisa não. E aí você fala, coloca, não coloca? Não, deixa, eu vou seguindo aqui para a gente poder perder tempo. Então, gente, os objetivos e as tarefas, tá? E as tarefas, e aí, como eu disse para vocês, as tarefas, você precisa saber as suas habilidades. Você já viu que às vezes você está num emprego em que você está um tédio danado? Ai, meu Deus, dá uma preguiça danada e faz as coisas assim, rapidinho. Você sabe por que isso? Por que você está com tédio? Porque as suas habilidades, elas são maiores, entendeu? Do que o que você tem que fazer. Aí você vai ter tédio. Agora, você já viu que às vezes você no seu emprego, você está ansioso e angustiado? Por quê? Porque as suas habilidades são mais baixas do que é pedido. Então, diante disso, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para você e perceber que as suas habilidades, elas estão abaixo do esperado. E aí você tem que ir atrás disso para poder resolver, porque você não vai querer sair do emprego, né? E a mesma coisa da questão do tédio. E aí, dentro do tédio, o que é? Você chegar para a chefia e falar, olha, tem isso e isso, e eu tenho essa e essa habilidade. E se, por acaso, você não tiver lugar para poder desenvolver, que você procure algo para você se sentir vivo, para você sentir que você está fazendo algo. Então, essas tarefas, elas são muito importantes no seu dia a dia. Ok? Agora eu vou prometer que vou colocar. Espera aí. Agora foi, né? Tá indo. Agora foi. Então os elementos desse... Obrigado, Aline. Os essêncios... Aí, ó. Tá bom? Tá vendo? Os objetivos, as tarefas, as prioridades. E aí tem as questões que são urgências, que é o Kairos, tá? Que acontece de uma hora para outra. Se você não tiver claro os seus objetivos, as suas tarefas, ter o tempo adequado, vai encavalar tudo na sua vida e aí essa agenda ela não vai seguir o que é colocado. Então, são sistemas que reflitam com o máximo de simplicidade os itens anteriores. Então, isso tem que ser o quê? Bem simples. Que você tenha o quê? Tem que ter governabilidade para resolver essa situação. Se você não tem governabilidade, você vai se sentir como, gente? O incapaz, não é assim? Você vai se sentir incapaz. Aí vai gerar todo esse conflito, todas essas questões. É a mesma coisa quando alguém chega para mim e fala, Adson, eu detesto tal matéria. Na verdade, ele está falando assim para mim, Adson, eu não sei essa matéria. Então é mais fácil a gente falar que detesta.
tá? É mais fácil. Então, nesse sentido, é importante que você enfrenta seu fantasma. Watson, mas como? Oi, Watson, Aline. o pessoal tá pedindo para você voltar o slide porque eles estavam anotando. Ah, tá. Ok. Então, é importante que você assuma para você todas essas questões. Mas muitas vezes o que a gente faz, gente? A gente terceiriza. A gente coloca a responsabilidade no outro. Então, para esse Cronos, ele não engolir você, ele não comer você, né, é importante que você siga esses elementos essenciais para a gestão do seu tempo. Ok? Ficou claro? Agora eu pergunto para você: é fácil fazer isso, gente? Não, não é fácil. Tá? Para quem anotou, que isso não fique uma página amarela, tá bom, gente? Que fique lá, tá? E aí, por isso que eu trouxe a matriosca aqui para vocês, tá? Eu trouxe a matriosca e falei disso, daquilo tudo para mostrar para vocês que vocês têm que olhar e fotografar como é que vocês estão hoje. Porque, obviamente, vai ter elementos de menos-valia, de sentimento, às vezes, de achar que é o máximo também, né? E aí não observar que a gente tem a nossa humanidade, para que você consiga realmente ter uma produtividade saudável. Então, quando se fala em produtividade saudável, é nesse sentido, que você não não seja comido ou comida pelo Cronos, literalmente. Quantos de nós estamos comidos pelo Cronos? Quantos de nós não estamos dormindo bem, estamos levando trabalho para casa, estamos sonhando com ele, né? Quantos de nós, por quê? Porque a gente não está o quê? Planejando todo esse processo. Então, vamos seguindo aqui o bonde. Então, quando eu falei da complexidade, né, que o Einstein fala, é porque antes a gente é ignorante. Então, a gente não sabe, é leve, eu sou ignorante. Quando você tem a complexidade, aí você vai para a segunda simplicidade, que é o quê? Que é a sabedoria, porque é fácil. Mas não tem jeito de você ir para a sabedoria se você não passar pela complexidade, entendeu, gente? Isso é tudo na vida, inclusive com o seu filho. Não é só na escola. Você tem que entender, compreender como seu filho funciona, para você intuir como mãe e como pai. Porque senão você fica um ditador cruel. Tá? E a educação ela é feita nessa relação e o quê? Percebendo as competências do outro, né? E aí o Spinoza ele fala muito bem isso. Estou muito filosófico hoje, Aline. O Spinoza ele fala muito sobre isso. Ele fala que para desenvolver as potencialidades você precisa da relação. Olha que interessante. Nesse momento, eu estou trabalhando com vocês a relação. Vocês viram que eu brinquei com fulano, com Beltrano, para abrir um espaço para vocês estarem aqui? Então, eu, como educador, eu tenho que ir até vocês. E isso é em todo lugar, é na relação marital, tá? É na relação de amante, é na relação da escola, é na relação com o seu filho, né? Você tem que entender que você, querendo ser o desejo do outro e ser o desejo do outro, vai ter relação, gente? Se eu quero que o outro seja o meu desejo e eu ser o desejo do outro, não existe. Tem que ter o quê, gente? O terceiro lugar, que é a relação. É onde vai acontecer o quê? Todo o crescimento do sujeito. E isso em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu quero que o outro seja o meu desejo e esse vai embora, como é que eu fico, hein? Morto eu quero matar, não é não? Tá? E isso é a mesma coisa com o seu filho. Você quer que seu filho seja você? Você quer que seu chefe seja você, seu colega, o seu grupo de congregação na igreja? Né? Então é importante que você
busque e cultive esse terceiro lugar. E para isso você tem que estar bem no presente, colocando seu Cronos, seu Kairos, a sua realidade, enfrentando todos esses fantasmas que estão acontecendo aí no dia a dia. Então, hora da complexidade. Então, nós temos aí, não importante e importante, à minha esquerda. E urgente, ok? Então, nós temos o Q1, que é o quadrado 1, que são as necessidades. O que realmente a gente necessita. O quadrante 3 é a distração. E o quadrante 4 é o desperdício. Tá certo? E o que a gente tem que fazer é a produtividade, e olha o nome, extraordinária. Então, se a gente consegue trabalhar aí dentro dessa matriz, a gente vai conseguir trabalhar todo esse processo. Não sei se vocês estão vendo que a fonte são os livros Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Dr. Stephen Covey, tá bom? Então, vamos lá. Q1. Crises, reuniões, prazos de última hora, problemas urgentes, eventos inesperados. Então, essa é a necessidade, tá? Não, tá tendo uma crise, a gente tem que resolver. Tem essa reunião, o prazo está para a última hora. Tudo é necessidade para a gente, tá? Então, quanto mais importante, vocês estão vendo? Presta atenção. A importância vai diminuindo a urgência. Vocês estão vendo que vai lá para o quadro Q2? Tá certo? O Q3, a questão da distração, né? Interrupções desnecessárias, relatórios dispensáveis, reuniões irrelevantes, problemas secundários de outras pessoas, e-mails, tarefas, ligações, atualizações de status e outras atividades irrelevantes. Q4, desperdício, trabalho trivial, atividades de fuga, excesso de relaxamento, viu, gente? Muitas horas em frente à TV, Netflix. Olha lá, jogando ou navegando na internet. Desperdiçador de tempo e a danada da fofoca. Fotografaram? Então vamos lá, vou parar o compartilhamento. Então, vocês estão percebendo aí sobre esta questão desses 3 quadrantes? Aí eu pergunto, alguém podia falar, pelo menos? Quais quadrantes que é o mais difícil de sair? De você sair? Os das necessidades, da distração? Qual? Vou colocar ele de novo para ajudar vocês. O das distrações. Os das distrações. O que mais? Vamos pensando. Depois a gente vai falar da produtividade. O pessoal está falando no chat, o Adson. Está falando o 3, o 4, 1. O 3, o 4 e o 1, o que mais? Tem algumas pessoas que estão perguntando aqui também. O povo está entre o 4 e o 3. Ok. Então, a questão da distração, do desperdício e por aí vai. Gente, está acontecendo alguma coisa na modernidade aqui. Estão tocando o interfone demais, tá? Eu vou lá e volto já. Você espera só um pouquinho.
Eis que presenciamos as distrações ao vivo, né? Oi. Ué, mas eu já paguei. O que foi, será? Abriu? Gente do céu. Adivinha o que era o problema, gente? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. O cara do iFood com o endereço errado achando que era aqui, entendeu? E ele estava batendo de todas as formas, pá, pá, pá. Vocês estão vendo aqui a questão do tempo, Cronos e Kairos, como é que a gente vivencia todo esse processo, né? É muito legal. E a Isabela está morrendo de rir, e vocês também, né? Então tá bem tranquilo aqui, então vamos lá. Gente, que legal. Ó, vamos lá. Então, preste bastante atenção nesse Q2. Se a gente segue lá aquelas questões essenciais, obviamente, a gente vai tirar aqui do Q1 o que realmente são as nossas necessidades, tá? Porque se você coloca essas necessidades com muita importância, você realmente não vai conseguir fazer a tarefa. A distração, ela é muito séria, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, né? E muitas vezes a gente desperdiça o nosso tempo, e aí o que acontece quando a gente desperdiça? Ele vai ser cobrado, lembra que o Cronos te invade? Tá? Então, você tem que seguir realmente esse tempo cronológico para você poder viver o seu tempo Kairos. Porque senão você vai ficar preocupado com o trabalho, aí você não vai ter atenção para sua família, você vai deixar de sair para uma balada, para um lugar, por causa de tudo disso. Então, o seu trabalho ele tem que ser proativo. Então, quando o nome, esse nome aqui, ó, proatividade, antes, já o quê? Já vê na expectativa, já não fica esperando que o outro fale, olha, esse é seu trabalho. Porque se você tem um objetivo claro, você sabe que tem um início, um meio e um fim. E aí você vai fazendo todo esse trabalho. Aí você deixa de quê? Você deixa de procrastinar. Desenvolvimento de competências. Tá? Vou dar um exemplo. Né? Nunca gostei de inglês. E aí o que acontece para mim fazer meu mestrado? Tive que fazer. Gente, posterguei isso por muitos anos, entendeu? E aí eu tinha que fazer meu mestrado, e aí eu falei assim, olha, então, qual que é o seu objetivo? Aí meu objetivo foi fazer inglês, tá certo? E aí, então, é importante que você desenvolva as suas competências, as suas habilidades, né? Tem um teórico do desenvolvimento chamado Howard Gardner, tá? Que ele trabalha sobre as inteligências múltiplas. Talvez você já ouviu falar, que não é só a psicologia que vê sobre isso. Né? Porque antes, a única inteligência é essa que vocês escutam por aí, é do QI, né? Que é a lógico-matemática.
Mas ele estudou e viu que as pessoas têm vários tipos de inteligências, tá? Tem inteligência, essa inteligência, tem a inteligência sinestésica, que é a com o corpo, a inteligência espacial, a inteligência musical. Então, nós temos várias inteligências. Então, isso chama é tanto que a gente hoje não chama superdotação. A gente fala em indivíduos com altas habilidades. Então, é importante que você perceba e desenvolva as suas competências. Agora, para isso, precisa de você acreditar em você. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que você já lutou contra milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. Então, você é capaz. E os estudiosos da área do desenvolvimento e da neurociência coloca para a gente que todo ser humano ele tem condição realmente de desenvolver as suas potencialidades. E aí, como eu disse para vocês sobre o Spinoza, é nessa relação que a gente consegue se desenvolver e a gente consegue crescer cada vez mais. Pensamento criativo, né? Vocês estão vendo que eu coloquei ali de uma cor mais forte. Por quê? Porque a criatividade não é só quem é artista, tá? Quem faz quadros, quem faz teatro, não. A criatividade é quando você consegue resolver problemas. É quando você consegue realmente mostrar um caminho de determinada situação. Então, é sempre pensar além, é sempre pensar em várias possibilidades. E o planejamento. E o planejamento, na verdade, também está aí com cores mais fortes, para dizer para vocês que o planejamento, na verdade, é um comportamento. Você tem que ter um comportamento de planejador. Então, sempre você tem que, diante da situação do seu trabalho, do seu dia a dia, do seu cotidiano, você já tem que estar atento às possibilidades. O que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, eu tenho que pensar. Né? Então, quando eu fui fazer o inglês, falei assim, olha, então tem que juntar um dinheirinho. Né? Então, vamos planejar, mas de forma essencial. Tá? Então, eu não fiquei pensando, vou fazer o mestrado, né? Planejei um pouco maior, daqui um ano eu acho que eu já consigo passar na prova. Mas para isso eu vou ter que planejar. E aí é esse pensamento. E a outra palavra também, que está bem colorida aí, que é a prevenção. Porque se você tem esse pensamento, você vai realmente prevenir, tá bom? Eu teria de passar um filmezinho para vocês, mas está sem som, que é um outro... Quem já leu Quem Mexeu no Meu Queijo? Alguém já viu esse vídeo, já leu esse texto? Então, Quem Mexeu no Meu Queijo é a história de dois ratinhos que percebe que o queijo dele está acabando. Então, eles vão para o labirinto, eles vão, sem medo, buscar outras fontes de queijo. Enquanto dois seres lá, eles ficam lá, ai, quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? E não busca seu caminho, tá? Então, muitos de nós está falando quem mexeu no meu queijo, que foi você. Foi você que não buscou sua história, foi você que deixou de sonhar, foi você que realmente não buscou ter habilidades. E aí um ditado bem goiano, né, deixou, sabe assim, mané minha égua, tá? Quer dizer, a égua passou arriada e você deixou ela. Porque você não tinha buscado aí as suas competências. E aí, como é que é isso? Aí eles vão e acham uma fortuna cheia de queijos. Mas eles processaram, eles tiveram vontade, desejo. Então, esse Q2 aí, vocês estão vendo que ele é muito importante. E se você diminui todos esses outros quadrantes, automaticamente você vai fazer isso. Tá? Você vai pegar tudo isso. Então, continuando aqui, vamos lá.
Construção de relacionamentos. Eu não estou falando isso o tempo inteiro para vocês. As pessoas usam falar de network, não é assim? Agora, essa construção de relacionamento, ela vai sendo realizada através do quê? Através do seu fazer, do seu dia a dia. Então, não adianta ter 1000 seguidores. Eu sei que tem agora no Instagram, o povo até compra o tanto de seguidores. Eu fiquei chocado quando descobri isso. Né? Alguém falando assim, você tem lá 20, não sei, milhões, não sei o quê, mas isso aí não sei quantos que são comprados, né? Então, não adianta estar lá na internet, não adianta estar no seu dia a dia, que se efetivamente você não constrói esses relacionamentos. E você vai construir com o seu trabalho e com o que você é capaz. E aí a importância também, está tudo colorido aí, está mais, né, mais cheio de cor, né, de tinta branca, é o quê? É a questão da renovação. Eu renovo? Eu consigo renovar? Ou eu já estou com as minhas folhas amarelas e está do jeitinho que está fazendo, está ótimo? Eu consigo renovar tudo isso? Como é que está essa situação? E aí, gente? Antes de vocês fazerem a tarefa, que eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefa. Como é que é o negócio aí? Está difícil aí fazer esse quadrante 2? Por que vocês acham que é difícil fazer o quadrante 2? Aline, você printou a tela aí com bastante gente aqui? Depois você printa, por favor, e me manda. Eu printei. Vou mandar. Ah, ótimo. Eu gosto de redes sociais. Quem for lá vai saber disso. E aí, gente? Qual que é mais difícil? Por que é difícil? Tá lá no chat? Alguém tá falando alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Tá, o pessoal tá falando que não é fácil, mas também não é impossível, né? O pessoal falou muito sobre estar no 3 e 4, né? Enquanto a maioria ficou entre o 3 e o 4. A Neiliane está dizendo, né? Não é fácil, mas é impossível. Agora, você sabe o que é que precisa para isso, gente? Desejo. Tá? Desejo. Você quer realmente sair dessa zona de conforto? E quando a gente fala zona de conforto, gente, é até uma zona horrorosa, tá? Tem gente que gosta de ficar naquele lugar. Não vou falar aqui palavrão, tá? Mas tem gente que gosta de ficar nessa zona. E eu quero sair dela. Eu realmente quero me tornar alguém congruente, alguém que eu vou sentir assim, olha, eu faço muito bem o meu trabalho, eu estou bem nas minhas relações, e aqui é importante dizer que estar bem não significa não chorar, tá? Estar bem não significa não sentir inseguro. Coragem não é falta de medo. Quando o medo te paralisa, aí sim você tem que ver o porquê que está acontecendo isso, tá? Aí, como a Marilza está falando, ao sair da zona de conforto, você amadurece. Porque nada vem fácil, tudo é através do esforço, né? A Eduarda. Rafaela, será que você é aluna da minha irmã, da Carla Regina? Minha irmã é fono, mora em Gurupi. Um beijão para Carla. Então, o que acontece? Quando você consegue estabelecer esse tipo de planilha, gente, essa planilha aí, ó, que eu passei para vocês, é algo bem precioso, tá? Agora, se você não consegue fazer isso, você tem que conseguir realmente procurar alguma ajuda para você poder acreditar mais em você. É mais fácil se manter na zona de conforto do que ir buscar do desconhecido. Isso mesmo. E aí eu vou trazer os irmãos Dostoiévski, né? Que tem lá os irmãos Karamazov, Dostoiévski, né? Porque eu estou esquecendo o nome do livro, que é Irmãos Karamazovskis, que ele fala das certezas, né? Que as gaiolas são certezas, né? E o crescimento, o desenvolvimento são as incertezas. Então tem pessoas que querem ficar nas gaiolas,
porque tem a segurança do que a incerteza da liberdade. Mas quando você voa para a liberdade, para o seu crescimento, você vai conseguir realmente ver o mundo com outro olhar. E o que é interessante é que, às vezes, a gaiola está aberta e a chave está ali presa. Está ali do seu lado a chave. E aí você não consegue estabelecer, né, essa relação de liberdade. A Carla está aqui, ó. Beijão, minha irmã. Então, o que acontece nesse sentido? É você enfrentar as suas verdades. Para quem não me conhece, eu trabalho com a companhia de teatro chamada Senhoras do Cerrado. Tem mais de 20 e poucos anos. Eu trabalho o teatro com elas. Então, a gente trabalha o enfrentamento real da velhice. Entendeu? E eu brinco com elas. Essas coisas de melhor idade, terceira idade, é para levar elas para Caldas Novas ou para dar desconto em farmácia. Na verdade, são velhas mesmo. Aí, né? E aí o povo assusta com essa minha fala. Gente, sinto muito. A velhice vem, mas você tem que ter o amor por ela, tá? As suas, todas as nossas, o nosso corpo ele vai envelhecendo. Agora a gente tem que ter o elan vital. 1 minuto antes da morte a gente está vivo. Então imagine você com um corpo de 70 querer ter um corpo de 20, vai sofrer demais, tá certo? É você estabelecer e ter essa integração. E vocês que são mais novos, é importante que vocês entendam que a vida está nas suas mãos. E que é o olhar, é a forma como você olha para o mundo que vai estabelecer, tá, a forma como você vive o mundo. Então, trazendo esses tempos e trazendo esse quadrante, faz com que você realmente entenda a sua necessidade. Tá certo? A Valdirene está morrendo de rir de mim. Por isso que é parecido com o rosto da tia Carla. Quando aceitamos os processos, chegar na velhice não se torna tão frustrante. Isso mesmo, Neiliane. E tem um teórico chamado Eric Erikson que ele fala das 8 idades. Quando você chega lá na velhice e você olha para o seu retrovisor e você fala, eu fiz de tudo, tá? Estou inteiro, não vai ter medo da morte, não vai ter medo da ruga, tá? E eu não sou contra fazer cirurgia plástica, nem pintar o cabelo, não é nada disso. Mas é que isso seja algo que vai te dar o quê? A alegria, não o que vai te dar tristeza e querer fazer mais, né? O Wesley está falando, às vezes quem está na gaiola é um irracional, tem a chave, mas não sabe para que serve, tem medo de ousar, a zona de conforto é mais... Wesley, fantástico isso que você está dizendo, né? Por quê? Porque a pessoa ela fica tão presa. E uma coisa que eu aprendi estudando a neurociência, vocês sabiam que eu sinto e logo existo? E não eu penso e logo existo? Porque vocês já perceberam que tudo a gente sente primeiro e depois que a gente pensa? Então, se eu sei de onde é que estão, em que lugar estão os meus sentimentos, eu vou conseguir realmente usar o meu cognitivo. A gente podia ter mais tempo aqui que eu ia falar, né, do cérebro reptiliano para vocês, né? Que é esse processo que a gente às vezes está no nosso dia a dia e mostra aí como é que a gente está muito raivoso e a gente está esquecendo dessa questão do cognitivo, como o Wesley trouxe. Então, tarefa solitária, tá? Ok? Aí eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem essa tarefa e aí vocês, alguns podem falar e tudo mais, tá? Porque é uma oficina, vocês sabem, né? Que é uma oficina aqui que a gente está trabalhando. Então, vamos mexer com ela. Para vocês sentirem o fazer. Ó, agora você vai escrever. Você está vendo todas as matrizes? Né? Você pegou a matriz, não foi? Eu vou voltar lá nela. Aí você vai escrever na sua vida como está o quadrante 1, o quadrante 3, o quadrante 4 e o quadrante 2. Tá certo? Como está a distribuição de nossas atividades na matriz do tempo? Ok? Vou deixar aqui que eu vou conversar com os meninos no chat.
Volta, Watson, coloca naquela primeira, que aí a gente consegue visualizar melhor. Volta mais uns 2 slides. Coloca no 5º slide, que eu acho que fica mais fácil para a gente. Aqui? Isso. Ok. Aline, eu vou conversar com você pelo WhatsApp, tá? Ok. Tá mudo? A ligação tá muda. É porque tá no momento de atividade agora, não tá mudo não, é porque tá no momento em que você tem que fazer esse quadro aí. Você tá fazendo? Tô. Volta lá, professor. Ok, peraí. Eu não terminei, não. Tá bom, desculpa aí. De boa, de boa. Peraí, deixa eu pegar. Professor, qual é a resposta da 4? Trabalho trivial, que é o que que é? Você vai lá e faz uma coisa. Eu vou arrumar aqui. Eu estou vendo que tem um, um disjuntor ou uma tomada que eu tenho que arrumar, sabe assim? Então eu vou lá fazer. Ou tem alguma coisa que está lá no seu trabalho. Não, deixa eu tirar o xerox. Você está entendendo? Que não tem nada a ver, é o desperdício do tempo. Tá bom, Algo valeu. trivial. É Xerox. Isso é do meu tempo, tá, gente? Não sei se. Ai, ai. Pode ser Xerox ou é Xerox, sabia disso? É o nome Pode da. corrigir, professor, porque é Xerox. Xerox é fax também. Fax também. Fax. Tá certo. Isso aí é do nosso tempo aqui, que não é do seu tempo, meu filho. Meu também. É? Eu morei na roça até os 23 anos. Olha, que legal. Ei, faz favor, repete a pergunta aí. A pergunta é essa aqui, ó. Ô, professor, o Pepe tá matando a aula. Como está a distribuição de nossas atividades na matriz do tempo? Você vai ter que anotar nessas 4 aqui, ó. Como é que está você hoje nisso? O que que você tem feito?
Tô Como é bem. que está a sua distração? Como é que está seu desperdício? Você está indo bem nessa produtividade do Q2? Eu vivo bebo. Vivo bebo. O que vocês estão rindo aí, gente? Já desativou, Faltando 2 minutinhos. Professor, cadê Oi. a Lília Araújo? Rafaela Campos. Elas estão matando a aula. Ô, gente, então, Aline, só um momentinho, daqui a pouco, tá? Aline? Ok. Deu Tirei aqui. certo, né, dona Aline? É só Eu. deixar ele passando aí, para ele não A poder Lília tá travar. bêbada. Por isso que ela fica dando bobeira. Canal do Tonho é o seguinte, ó. Então, me fale como é que foi todo esse processo aí de olhar um pouco para você. Eu queria que vocês ou falassem no chat ou usassem o microfone. Cri. Tem A um pessoal Emily, se manifestando aqui no chat, Madison. eu estou vendo, a Emily, né? Isso. Eventos inesperados, Q2, pensamentos criativos e planejamento. 3, problemas secundários de outras pessoas, ela está trazendo o que ela está vivendo. O quarto, não deu tempo de fazer. E é o distraído, né? Você distraiu, foi, Emily? É Rafael, que que você está em cima do amor, Rafael? O que mais, gente? Oi, Emily. Oi? eu tava escrevendo pelo celular e fica mais complicado, né? Ah, entendi. Tá vendo? É uma questão da ferramenta, porque como nós não tivemos planejamento aqui, né? Foi tudo muito, né? Só para vocês poderem entender. Mais alguém? Estou no Q2, mas nem sempre mas sempre me auto-sabotando com o Q3, com a interrupção desnecessárias. E aí, Amanda, é interessante você ver no seu Q2, no lugar que você está, será que é um lugar que você quer estar no trabalho? Né? Porque isso despende de uma energia muito maior, tá? Para a gente nesse sentido. Faço minhas palavras da Amanda. Amanda está colocando. Então, gente, é interessante vocês observarem lá o objetivo. Lembra lá das necessidades que eu trouxe para vocês? Das 3 necessidades? Então, isso é muito importante que vocês entendam nesse sentido, ok? Beleza.
Então, estamos indo para os finalmente, tá? Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Vocês prestam bastante atenção no vídeo. Nós estamos em 198 pessoas. Eu gostaria que todos escrevessem qual que é o sentimento que esse vídeo traz e essa palestra traz. Tá certo? Que essa palestra trouxe para vocês. Ok? O sentimento. A Aline vai colocar o vídeo. O vídeo é de um livro que se chama Ser ou Não Ser. Tá? Esse vídeo é da editora Caminhos. Eu vou colocar no chat o nome dela. Tá? Se alguém quiser comprar. E lá tem N livros que são colocados aí como nessa área da psicologia positiva, do existencialismo, e por aí vai. Então, Aline, lembra de anotar quais são os sentimentos que vocês estão tendo aí, tá bom? No início, havia somente a poeira das estrelas. Depois chegou a vida e com a evolução aparecemos nós. Então vieram as engrenagens. Elas construíram um novo mundo e mudaram nossa forma de lidar com o trabalho, com nossas relações e com a vida. Elas evoluíram, aumentaram em força à medida que diminuíram em tamanho, transformando novamente as nossas existências. Às vezes para melhor, trazendo novas soluções e possibilidades, às vezes para pior, fazendo com que nos sintamos a parte fria dessa máquina, trabalhando num ritmo cada vez maior, focados em problemas cada vez menos significativos. O novo estilo de vida deixou-nos sem tempo para acompanhar o dia a dia da família, para conversar e rir com os amigos, e completamente alheios a nós mesmos, ao nosso crescimento e à evolução da nossa consciência, pela qual podemos nos tornar expressões únicas do cosmos. Nossas buscas, nossos sonhos e nosso encantamento se foram. E agora são moldados quase sempre pelo trabalho, pelo consumo e pela tecnologia. Nessa avalanche de opções, olhamos cada vez mais para fora e cada vez menos para dentro. Nosso propósito de vida maior, nossa espiritualidade e nosso potencial de plenitude são esquecidos, colocados em segundo plano, deixados para depois. E em troca o mal-estar se perpetua. O tempo nos chama, mas ainda há tempo. Podemos ser práticos e produtivos sem perder a nossa essência. Podemos ser bem-sucedidos, realizados com a nossa própria verdade. Podemos ser ou não ser. Nossa dramática encruzilhada evolutiva. Um novo livro de Luciano Alves Meira, da editora Vida Integral. Obrigada, Aline. Então, vocês perceberam aí nesse vídeo um punhado de coisas que está acontecendo na nossa sociedade, né? Então, escreva, para a gente terminar esse momento, qual que foi o sentimento que você teve desses momentos, dessa 1h30 que a gente compartilhou, esta questão do sentido da vida na modernidade e o tempo Cronos e o tempo Kairos. Ok, gente? Plenitude, professor.
Plenitude. Obrigado, Pedro Lucas. O tempo é algo mágico, desde que saibamos fazer uso dele. Resiliência, reflexão, reféns somos reféns cada vez mais. Ter equilíbrio, me sinto reflexiva, reflexão, equilíbrio, refém da tecnologia e ausente de nós mesmos. Muito interessante, Eliane falando. Meu sentimento é que devemos aproveitar o tempo. A impressão é que somos os dinossauros de nossa época. Mundo líquido, reflexão, acordar para a vida, autoconhecimento. Ô, gente, eu quero agradecer aos professores. Eu já ministrei aula na Unirg. A Aline foi minha aluna, né, algum tempo atrás, né, Aline? Desgraça. É tão interessante esse povo, né? É sensacional, parabéns, o Adson. Obrigado, Isabelle. Reflexão e evolução. Eu quero agradecer essa faculdade, né, a universidade, que no momento meu de muita tristeza me acolheu. Meu pai tinha falecido há pouco tempo. Eu fui dar aula, né, para esses alunos aí iniciantes. A Aline, eu lembro, estava iniciando o curso, né, de psicologia, né, Aline? E era a primeira turma. Então, eu sou muito agraciado a essa cidade de Gurupi e muito obrigado por a gente ter vivenciado esse momento nosso, tá? Então, me despeço, tá? Obrigado, viu, Aline? Um beijão no coração de vocês. E não esqueçam, gente, vocês estão em formação e a formação começa agora, não é depois, né? E vivencie esse tempo, esse Kairos e esse Cronos, tá certo? Obrigado, Dulcimara. Obrigado, Dulce. Beijo, Dulce. Deixa eu ver o que você escreveu aqui, dona Dulce. Ah, tá. A gente que agradece muito, Adson, esse tempo, essa colaboração. Eu acho que para nós todos, né? As respostas estão sendo muito positivas. Eu acho que levar um pouco dessa reflexão, um pouquinho, né, para dentro de nós, para a gente ver como é que nós estamos administrando esse tempo, principalmente nesse momento que é tão crucial, né? Em que às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou mais em casa, mas às vezes a gente tem menos tempo do que tinha antes, não estando no processo da pandemia. Então, para mim foi muito gratificante, muito prazeroso. Eu acredito que, né, para todos nós aqui que assistimos, foi maravilhoso passarmos esse tempo com você. A gente que agradece infinitamente. Eu estou saindo muito feliz, porque a gente tem que propiciar um espaço para que as pessoas sintam, entendeu? E que sejam, e que percebam que ela é a autora dela, né? Da vida dela, da história dela, cada um seguindo as suas verdades religiosas, suas verdades ideológicas, as suas singularidades. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos seres únicos. Lembre-se disso, tá bom? Então, ó, tô saindo. Você manda as fotos depois, tá? Pode deixar, mano. Obrigado aí a TI, os meninos maravilhosos que nos acompanharam, tá? E a todos vocês, siga aí seu caminho, lembrando desses quadrantes aí para a vida de vocês, tá bom? Nós agradecemos pelos imprevistos que ocorreram, mas estávamos aqui fazendo a moderação. Mas aí você viu como é que a gente resolve com o tempo? Tá certo, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Beijo no coração. Agora está explicado, professor, com quem que a Aline aprendeu. Ah, tá, vou negar, vou
minha filha. Caralho, mas não sabe caçar mesmo, né, minha filha? João Vitor, teu áudio está aberto. Acontece quando a gente fica com medo da galera entrando essa hora, vai que é pra fazer outra coisa. O cara mostrando a bunda ali, enfim.